E aí, pessoal, continuando as nossas aulas sobre a teoria ácido-base de Arrhenius, nesta aula, na aula 5, a gente vai aprender reações de neutralização. A gente vem mudando a nossa percepção das coisas, da realidade, do mundo físico, da natureza. Agora, a partir desse assunto, a gente vai começar a entender bem que o conhecimento científico afeta diretamente o nosso modo de vida. Por exemplo, a gente não conseguiria viver em grandes centros urbanos, em grandes cidades, se não fosse a nossa capacidade de armazenar água ou captar água de um rio. E, importantíssimo, além de conseguir armazenar água ou captá-la de um rio, a gente tem que convertê-la, transformá-la numa água potável. E uma das etapas do processo de tratamento da água é justamente a aplicação desse conhecimento de reações de neutralização. Para tornar a água potável, muitas vezes é necessário ajustar a acidez ou a basicidade. E isto é feito aplicando o conhecimento de reações de neutralização. Um outro exemplo, na agricultura, é muito comum, antes de se realizar o plantio de determinada cultura, aceitar a acidez ou a basicidade do solo, aplicando o conhecimento de reações de neutralização. Vamos lá então aprender o que seria essa reação de neutralização? Olha lá, eu vou apresentar de maneira esquemática para vocês. Reação de neutralização é uma reação química que acontece entre um ácido e uma base, formando sal e água. Como toda reação química, vai ter rompimento de ligações entre os átomos presentes nas substâncias reagentes. Parte desses átomos vão trocar de parceiros, formando novas substâncias. Neste caso, sal e água. A gente já sabe o que é um ácido de Arrhenius, todo composto que em água produz H+. Base de Arrhenius é todo composto que produz OH-. E agora a gente vai aprender um terceiro tipo de composto inorgânico, sal. A definição de sal, olha aqui, é um composto iônico formado por uma reação de neutralização. Composto iônico significa que um sal é formado por cátions, espécies positivas, e também espécies negativas, assim como as bases de Arrhenius. Antes de finalizar, eu queria fazer uma simplificação. Baseado na teoria de Arrhenius, a gente pode fazer o seguinte: simplificar essa reação química de neutralização. Ácidos, de acordo com a teoria de Arrhenius, produzem H+ em água. Bases produzem OH-. H+ com OH- vão reagir entre si, levando à formação de H2O. H2O que é demonstrado aqui. Então, perceba que, aplicando a teoria de Arrhenius, a gente consegue simplificar esse processo. H+ com OH- vai ocorrer uma reação de neutralização, levando à formação de água. Normalmente a gente costuma falar que ânions hidróxido OH- vão neutralizar os cátions H+, levando à formação de água. Assim, quando a gente está com aquela queimação estomacal, porque a gente está com excesso de H+ em nosso suco gástrico, se a gente tomar um composto que gera ânions ou H-, vai acontecer essa reação transformando H+ e OH- em água. Com isso, a gente consegue diminuir a quantidade dessa espécie, minimizando a queimação no nosso estômago. Lembrando que eu já falei para vocês que H+, já existem evidências de que essa espécie não é estável em meio aquoso. Na verdade, existe uma outra espécie que é formada por hidrogênio e oxigênio, que normalmente a gente representa assim. É o cátion hidrônio, que também é chamado de cátion hidroxônio. E já falei que existem evidências que não é nem essa espécie, não é o cátion hidrônio hidroxônio que está lá presente quando um ácido é dissolvido em água. Na verdade, é um cátion, é uma espécie positiva, só que essa espécie positiva tem bem mais átomos de hidrogênio, tem bem mais átomos do que o cátion hidrônio e tem mais átomos de oxigênio também. Por enquanto, os processos que nós vamos estudar, e muitos dos processos, aplicações industriais, a teoria de Arrhenius é bastante útil. A gente vai continuar fazendo essa representação H+, OH-, levando à formação de água.
para os processos que nós vamos estudar é suficiente. Depois, quando a gente for estudar equilíbrio químico, como eu já falei para vocês, aí a gente vai aprender um segundo tipo de teoria ácido-base, a teoria ácido-base de Bronsted-Lowry. E aí a gente vai ampliar os processos, os fenômenos que a gente consegue entender. Antes de partir para a próxima parte da aula, eu vou minimizar aqui para liberar espaço, mas vou deixar aqui no cantinho. Ó. Vamos lá, galerinha. Agora o que a gente vai ter que fazer é o seguinte. Por meio de uma linguagem química e matemática, a gente vai ter que representar essa reação de neutralização. Em outras palavras, o que a gente vai fazer é escrever uma equação química de neutralização. Existe a equação química de neutralização total, que eu vou apresentar aqui para vocês, e depois existe a parcial, que eu vou apresentar no final 2 exemplos, pelo menos para vocês conhecerem. Começando com um exemplo bem simples, HCl reagindo com NaOH, levando à formação de espécies que nós vamos ter que descobrir. Bom, como é que eu sei que essa equação química representa uma reação de neutralização? Bom, a gente já aprendeu a reconhecer um ácido inorgânico de arrênios, tem um H à esquerda da fórmula, uma base de arrênios tem o OH, assim, aqui é uma equação química que representa uma reação entre um ácido e uma base. Ácido e base, olha o esqueminha, vai formar sal e água. A água a gente já conhece muito bem. Nós vamos vir aqui e já vamos colocar H2O. Só vai faltar a gente acertar a quantidade de H2O, de fórmulas H2O que nós vamos representar nessa equação. E o sal que a gente vai aprender a fazer. Antes de começar, eu só quero destacar para vocês o seguinte. Esse procedimento que a gente vai fazer, um procedimento lógico, matemático, ele é totalmente coerente com o que a gente vem aprendendo. Quando a gente escreve uma equação química de neutralização, como qualquer reação química, a gente tem que respeitar a lei da conservação das massas, de Lavoisier. A massa no início de uma reação química tem que ser igual à massa no final. E para que isso aconteça, não pode aparecer e nem desaparecer átomo durante uma reação química. A quantidade de cada tipo de átomo no início tem que ser igual à quantidade desses átomos ao final. Vamos lá então aplicar um procedimento de modo que a gente consiga respeitar essa lei? Olha lá. Primeiro de tudo, é uma equação de neutralização total. A quantidade de H+ tem que ser igual à quantidade de OH-. É uma condição que tem que ser respeitada. Vamos lá então. Avaliando a quantidade máxima de H+ que pode ser produzido por fórmula de HCl, só tem um H, vai produzir no máximo um H+. E agora vamos avaliar a quantidade máxima de OH- que pode ser produzido por fórmula de NaOH. Uma fórmula tem um grupo OH. Assim, vai produzir no máximo um OH-. H+ com OH- vai gerar no máximo uma molécula de água. Então a gente vem aqui e pode fixar 1. Aceitamos a quantidade de moléculas de água. Não é obrigatório colocar o valor 1. Se você não colocar, o 1 está subentendido. Sempre quando não aparecer valores nenhum na frente das fórmulas, a gente interpreta como sendo 1. Eu coloquei para dar ênfase a esse procedimento. Acertada a quantidade de H+ e OH-, respeitada essa condição, quantidade de H+ é igual a quantidade de OH-, vamos obter a fórmula do sal. Olha lá, um sal, como eu escrevi para vocês, é um composto iônico. Logo, assim como uma base, ele é formado por espécies positivas e também por espécies negativas, por cátions e ânions. Como é que a gente vai descobrir a espécie positiva? A espécie positiva a gente deriva aqui, ó, da base. A base não tem OH-, então ela vai ter que ter espécies positivas na sua constituição. É o sódio. O sódio está na família 1A. 1A. Então, ele tem tendência a formar cátions monovalentes. E a espécie negativa? A espécie negativa vem do ácido. Ele é um composto molecular. Ele não é formado por cátions e nem por ânions. Mas, quando o HCl é adicionado em água, ele pode produzir no máximo um H+. Para cada H+ que é produzido, olha lá, a gente vem aqui e coloca uma carga negativa. HCl pode produzir no máximo um H+, uma carga negativa. Em seguida, a soma das cargas já dá 0. Isso significa que já está balanceada as cargas. O composto é neutro, basta vir aqui copiar. NaCl, omitindo os valores e os sinais das cargas. Prontinho, conseguimos escrever
a fórmula unitária do sal. Esse sal é o principal componente do sal de cozinha, o cloreto de sódio. Vamos ver agora um outro exemplo. H2S mais KOH formando sal e água. A água é mais fácil. Vamos colocar aqui a fórmula molecular da água, H2O. Feito isso, vamos avaliar. Por fórmula do H2S, podem ser produzidos no máximo 2H+. Por fórmula do KOH, podem ser produzidos, só tem um grupo OH, um OH-. Com isso, por essa representação, podem ser produzidas no máximo uma molécula de água. Só que a gente precisa respeitar essa condição. A quantidade de H+ tem que ser igual à quantidade de OH-. E aí, para fazer isso, ó, a quantidade maior não é de H+, não são 2H+. A gente pega a quantidade de H+, que é esse 2 aqui, e coloca aqui, ó. Se a gente dobrar a quantidade de KOH dessas representações, uma fórmula KOH gera no máximo um OH-. Duas fórmulas vai gerar no máximo 2 OH-. Com isso, a gente faz com que a quantidade de OH- seja igual à quantidade de H+, levando a possibilidade de mais uma molécula de água. Duas moléculas de água, a gente vem aqui e acerta o coeficiente, 2. Se a gente não colocar o 2 aqui, como por exemplo aqui na frente, ó, significa que é 1. Então a gente tem que vir aqui e acertar o coeficiente. Feito isso, vamos obter a fórmula do sal. Um sal é um composto iônico, formado por cátions e também formado por ânions. A espécie positiva vem da base, que também é um composto iônico. Bom, a espécie positiva vem de tudo que for diferente de OH. Copia lá, K. E a gente sabe que o potássio está na família 1A, grupo 1. 1A, tendência a formar cátions monovalentes. Vem aqui e coloca 1+. Bom, e a espécie negativa que vai formar o sal? A gente deriva essa espécie negativa da fórmula do ácido. Olha lá, tudo que for diferente de H, a gente copia aqui do lado. E a gente sabe que quando H2S é colocado em água, podem ser produzidos no máximo 2H+. Olha lá, 2. Para cada H+ produzido, uma carga negativa. Um H+ seria uma carga negativa. Como são 2, vem aqui e coloca 2 cargas negativas. Em seguida, a gente faz a inversão. Puxa o 2 para cá, o valor da carga, e puxa o valor da carga para cá. 1. O 1 a gente não precisa colocar. E reescreve. K2S. Prontinho. Escrevemos a fórmula desse sal, que é o sulfeto de potássio. Antes de ir para outro exemplo, olha lá. Quero destacar para vocês que realmente a gente está respeitando a lei da conservação das massas. Vamos contar quantos átomos de sódio são representados aqui nas substâncias reagentes? Só tem um, só esse. Olha aqui, ó, é um aqui e um aqui. Do lado dos produtos, nas substâncias produtos, também só tem um sódio representado. Vamos ver o cloro. Aqui, nas substâncias reagentes, só tem um cloro. Nas substâncias produtos, também só tem um cloro. Hidrogênio tem um aqui e um aqui. Dá 2 no total. Aqui tem 2 também. Cada fórmula molecular da água fornece 2 hidrogênios. E em relação ao oxigênio? Só tem um oxigênio e aqui também só tem um oxigênio. Então perceba que a quantidade de cada tipo de átomo no início é igual à quantidade desses átomos no final. E com isso a gente consegue dizer que a lei de Lavoisier, a lei da conservação das massas, está sendo respeitada. O mesmo é válido para cá. Vamos ver um outro exemplo? Então, olha lá, perceba que nesse primeiro exemplo é um H e um grupo OH. Aqui foram 2 Hs e somente um H. Então, a gente teve que pegar esses 2 aqui e jogar aqui para acertar as quantidades. Vamos inverter a situação agora. Agora eu vou colocar uma espécie com 2 grupos OHs. Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou colocar até o exemplo aqui em cima. Ó. Eu vou colocar o HCl mesmo, mais MgOH2, formando sal mais água. Olha lá agora. Por fórmula do HCl, podem ser produzidos no máximo um H+. Por fórmula do MgOH2, OH2 ou OH entre parênteses. Por fórmula, podem ser produzidos no máximo 2 grupos OH-, 2 ânions OH-. Aí, essa condição, quantidade de H+ igual a quantidade de OH- não está sendo respeitada.
A gente vai ter que fazer um acerto aqui. Perceba que a gente tem uma quantidade superior de OH-. Não são 2 OH- que a gente vem aqui, então, pega esse valor e joga ele aqui, multiplica por 2. Uma fórmula HCl dá um H+. Duas fórmulas de HCl vai fornecer um outro H+ aqui, ó. Com isso, a gente iguala a quantidade de H+ ou H-. Vai gerar no máximo 2 moléculas de água. Vem aqui e coloca 2 moléculas de água. Em seguida, vamos obter o cátion e o ânion. Um sal é formado por espécie positiva e espécie negativa. A espécie positiva a gente deriva da base. Tudo que for diferente de OH- tem que ser cátion. Mg, magnésio está na família 2A, duas cargas positivas. E aí, a espécie negativa a gente deriva da fórmula do ácido. A gente sabe, se o HCl for colocado em água, ele vai produzir, cada fórmula vai produzir no máximo um H+. Para cada H+, uma carga negativa. Vem aqui e coloca Cl. Cada fórmula vai produzir no máximo um H+, uma carga negativa. E agora inverte. Aqui é 1, puxa 1 para cá. Fica subentendido. Aqui é 2, puxa o 2 para cá. O 2 a gente tem que representar. Vai ficar, jogar isso aqui para baixo, ficou muito aqui em cima. Vai ficar Mg1 subentendido Cl2. É o cloreto de magnésio. Prontinho. Olha lá, se a gente tiver com uma queimação estomacal, a gente está com excesso de ácido clorídrico no nosso estômago, que está causando essa irritação. Se a gente tomar leite de magnésia, cujo principal componente é o hidróxido de magnésio, vai acontecer essa reação de neutralização. O hidróxido de magnésio vai neutralizar o ácido clorídrico, levando à formação de cloreto de magnésio e água. Como o ácido clorídrico vai ser transformado em outra substância, ele vai acabar tendo a sua quantidade no suco gástrico diminuída, levando a um alívio dessa queimação estomacal. Só que, claro, tem que tomar cuidado. O hidróxido de magnésio também é laxante, então se tomar demais hidróxido de magnésio, pode ter um efeito colateral. Por isso que é muito mais comum quando a gente está com queimação estomacal a gente tomar o sal de frutas. Sal de frutas não é formado por hidróxido de magnésio. E só mais um exemplo, H2SO4 mais AlOH3. É o ácido sulfúrico reagindo com o hidróxido de alumínio. Então, é um ácido reagindo com uma base. Vamos colocar a fórmula molecular da água. Em seguida, vamos analisar por fórmula de H2SO4 e por fórmula do HOH3. Ou seja, essa representação fornece no máximo 2H+ e 3OH-. As quantidades não estão batendo. Igualando as quantidades, o que a gente vai ter que fazer é o seguinte. A gente pega esse 3, joga ele aqui, pega o 2 e joga ele aqui. Com isso, a gente vai conseguir acertar as quantidades. Olha lá. Por fórmula de H2SO4, produzem no máximo 2H+. Só que se a gente triplicar a quantidade de fórmulas, vai triplicar a quantidade de H+. Vai dar 6H+ no total. E aqui, inicialmente, eram só 3 OH- que estavam sendo fornecidos. São 3 OH- por fórmula. Como a gente duplicou a quantidade de fórmulas, vai dar 6 OH-. 6H+ com 6 OH- vai dar 6 fórmulas da água. Então, a gente vem aqui e já coloca 6. Eu vou minimizar aqui essa parte. Vamos obter agora a fórmula do sal. Um sal é um composto iônico, portanto, ele vai ser formado por espécies positivas e negativas, cátions e ânions. A espécie positiva a gente determina da fórmula da base. A base é um composto iônico. Tudo que for diferente de H, a gente copia aqui. E a gente sabe que o alumínio tem tendência a formar cátions trivalentes, como eu já passei para vocês. E a gente deriva a fórmula do ânion do ácido. Embora um ácido seja um composto molecular, ele não é formado por cátions e ânions, a gente sabe que, ao ser adicionado em água, vai formar espécies positivas e negativas. Tudo que for diferente de H, a gente copia aqui. SO4. E aí, por fórmula, esquece esse 3, por fórmula de H2SO4, são possíveis 2H+. Para cada H+, uma carga negativa.
Então, se forem produzidos 2H+, duas cargas negativas que a gente coloca aqui. Em seguida, a gente faz a inversão. Puxa o 2 para cá. E o 3, como agora é um ânion composto, formado por dois elementos químicos, a gente vai colocar entre parênteses e puxar o 3 aqui, ó. Vai ficar 2 e 3. Reescrevendo, Al2, parênteses, SO4, 3. Omite os sinais e os valores das cargas. Prontinho, finalizamos aqui. Quero fazer algumas observações antes de passar de dar alguns exemplos para vocês de equação de neutralização parcial. Primeira observação é a seguinte: eu venho mantendo sempre o ácido à esquerda e a base à direita, mas não faz diferença nenhuma. A ordem com que a gente representa as substâncias aqui não vai ter alteração nenhuma na nossa interpretação. Outra observação é o seguinte: pode acontecer de aparecer um sal assim para vocês, ó, alumínio 3+, e aí vocês podem derivar a fórmula de um ânion, PO4 3-. Na hora de fazer a inversão, vocês vão puxar o valor da carga negativa aqui na frente da positiva, vai ter que colocar entre parênteses aqui porque é um ânion composto, formado por dois elementos químicos, e vai puxar o 3 para cá. No caso da fórmula de um composto iônico, chamada de fórmula unitária, a gente coloca os menores valores inteiros. Portanto, como é possível dividir esses dois valores por 3, vai dar 1, a gente tem que fazer isso. Então, no final das contas, a fórmula vai ficar Al1PO4, parênteses 1 aqui. Então, cuidado! A fórmula unitária, que representa a fórmula de um sal e de uma base de compostos iônicos, os valores que aparecem na frente do cátion e do ânion são os menores inteiros possíveis. Portanto, se for possível simplificar esses valores antes de fazer a representação final, a gente tem que fazer a simplificação. E só mais uma observação, aqui eu falei para vocês que eu tinha passado que o alumínio, a tendência é ele perder 3 partículas negativas se transformando em um cátion. Caso vocês não se recordem da família 1A, da família 2A, de alguns metais de transição que eu passei para vocês, e também do alumínio, o que vocês podem fazer é o seguinte: tem que lembrar que, por fórmula do hidróxido de alumínio, quando a L ou H3 for adicionado em água, a gente vai ter que representar 3 OH-. Para cada OH- liberado, uma carga positiva que a gente vai colocar aqui. Como por fórmula é possível produzir 3 OH-, a gente vem aqui e coloca 3 cargas positivas. Por exemplo, liberando espaço aqui, se a gente tiver MgOH2. Bom, eu sei que o magnésio está na família 2A, grupo 2 da tabela periódica. 2A significa que ele é 2+. Se por um acaso vocês não recordarem da família a qual pertence o elemento químico, vem aqui e pensa o seguinte: para cada OH-, a gente vai colocar uma carga positiva na espécie formada. São 2 OH- possíveis aqui, a partir dessa representação. Vem, coloca 2 OH-, para cada OH- uma carga positiva. 2 OH-, 2 cargas positivas. Prontinho. É uma outra maneira de recordar a carga da espécie positiva. Bom, pessoal, nessa parte eu quero apresentar pelo menos 2 exemplos de equações de neutralização parciais, em que a quantidade de H+ vai ser diferente da quantidade de OH-. É interessante a gente ver pelo menos 2 exemplos, porque depois a gente vai entender melhor a origem de alguns sais. Vamos lá, então. Vou dar um exemplo aqui de um sal bastante conhecido, cuja formação, cuja produção pode ser representada por uma equação parcial. Vai ser o bicarbonato de sódio. Então, vai ser o H2CO3, ácido carbônico, reagindo com NaOH, formando um sal mais H2O. E aí o que o exercício vai fazer é o seguinte: ele vai fixar as quantidades aqui, ele vai fixar 1 e vai fixar 1. A gente não vai poder alterar essas quantidades. Ele vai fazer isso justamente para representar uma situação em que não tem OH- suficiente para neutralizar todos os H+
possíveis de serem produzidos. Então, olha lá, H2CO3 pode produzir no máximo 1H+, 2H+. Aqui, por fórmula do NaOH, pode gerar no máximo 1OH-. Então, como eu falei, se fixar um aqui e um aqui, não tem como igualar as quantidades. Vai sobrar um H aqui que não vai ser neutralizado pelo OH-. Só vai gerar uma molécula de água, não tem como. Então, a gente vem aqui e fixa 1. E aí, na hora de escrever o sal, olha o que a gente vai ter que fazer. Continua do mesmo jeito. Um sal é um composto iônico formado por cátions e ânions. A espécie positiva, a gente deriva aqui da base. Tudo que for diferente de OH, a gente copia. Sódio está na família 1A, 1+. E a espécie negativa, a gente obtém aqui da fórmula do ácido. Só que tem que tomar cuidado agora. 1H não vai ser consumido por OH-, então a gente vai ter que mantê-lo aqui na representação. Vai ficar H e aí copia. CO3. E aí para pensar. H2CO3 produz no máximo 2H+. Se 2H+ forem produzidos, a gente colocaria duas cargas negativas. Mas nesse caso aqui foi só 1H+. Então a gente vem aqui e coloca uma carga negativa. Aí vai ficar 1 com 1 A soma já dá 0? Já está balanceado. Basta vir aqui e copiar, omitindo os sinais. NaHCO3. E aí, quando a gente está com queimação estomacal, a gente toma, na verdade, o sal de frutas e não o hidróxido magnésio, porque o hidróxido magnésio também é um laxante. E o que vai acontecer quando a gente toma, por exemplo, bicarbonato de sódio? O heno também tem um pouquinho lá de carbonato de sódio, depois a gente pode ver esse sal também. Mas o que acontece é o seguinte, ó, eu vou representar dessa maneira. NaHCO3 mais o H+ presente no estômago. E aí, essa espécie aqui, ânions, hidrogênio, carbonato ou carbonato, depois a gente vai estudar com maiores detalhes isso, são instáveis. Em meio ácido, eles são convertidos em CO2 e água. E aí vai sobrar um cátion sódio. E aí perceba que quando a gente toma o heno, a gente está tomando esse sal, e esse sal, por incrível que pareça, consome o H+ presente no suco gástrico, gerando CO2 e água e Na+. Como não vai ter mais H+, vai diminuir a quantidade de H+, vai gerar uma sensação de alívio ali, pois é o H+ que está ali presente no suco gástrico, causando a sensação de queimação estomacal. Beleza, galerinha? Vamos ver um outro exemplo agora? Olha lá, ó. Vou deixar aqui essa representação e vamos fazer agora o seguinte. Vamos representar a reação entre o HCl mais o CaOH2, flechinha, sal mais água. E aí o que vai acontecer é o seguinte, olha lá. O exercício pode fixar um aqui e fixar um aqui. Se ele fizer isso, para essa equação química, o que ele vai estar querendo simular é uma situação em que vai ter OH- de mais e H+ de menos. Olha lá, ó. Por fórmula do HCl produz um H+, no máximo um H+. Por fórmula do CaOH produz no máximo 2 OH-, porque são dois grupos OHs. E aí a quantidade dá diferente, é uma equação de neutralização parcial. E a gente não pode alterar esses valores aqui. O que a gente vai fazer? Bom, agora a gente vai ter que vir aqui, colocar somente uma molécula de água sendo formada, ok. E na hora de escrever o sal, eu vou escrever aqui, ó. A espécie positiva vem aqui, da base, Ca2+. Cuidado, o H+ vai consumir somente um OH-, então vai sobrar um OH aqui. A gente vem aqui e coloca OH-. E aí, a espécie negativa, a gente também tem que derivar ela do ácido. Além de ter sobrado um OH-, a gente tem que pegar aqui. A HCl, se for colocado em água, vai produzir no máximo um H+. Para cada H+ produzido, uma carga negativa. Então a gente vem aqui e coloca Cl, um H+, uma carga negativa. E aí perceba o seguinte, ó, a gente pode fazer a inversão? Pode fazer a inversão, mas não teria necessidade. Ó. Se a gente fizer a inversão, como são os ânions aqui, é um ânion composto, a gente tem que colocar ele entre parênteses. Puxa o 2 para cá. E aí vai dar duas cargas negativas. Como são duas cargas negativas, ó, a soma aqui dá 2 menos. A gente pega o 2 e joga aqui para cá. Como é 2 e 2, a gente teria que simplificar por 2, vai dar 1 e 1. Por isso, basta vir aqui e colocar CaOHCl. Olha lá, formamos um sal aqui a partir de uma reação de neutralização parcial.
Esse aqui é o hidroxicloreto de cálcio. A gente costuma falar que esse sal, aqui o bicarbonato de sódio, a gente costuma falar que é um sal ácido por causa desse H, e aqui é o hidroxicloreto de cálcio, é um sal básico por causa do OH. Então, falou em sal ácido e em sal básico, lembre das equações de neutralização parciais. Bom, galerinha, basicamente era isso que eu tinha que falar para vocês. Vou deixar diversas equações para vocês completarem, como eu fiz aqui. E, lógico, provavelmente vocês terão dúvida. Esse assunto não é fácil. Portanto, lembre-se dos nossos horários de atendimento. O pessoal da informática toda quarta-feira, das 10 às 11h30. E o pessoal de edificações toda quinta-feira, das 10 às 11h30. E também, se vocês precisarem de atendimentos, mais do que um atendimento na semana, basta agendar comigo. Bons estudos, um abraço a todos e até a nossa próxima aula.